Seja muito bem-vindo ao sexto episódio do Bizcast, um podcast sobre negócios num alto nível e um papo muito inteligente sobre vendas, marketing, inovação e negócios. Mas antes, roda a vinheta. Sexto episódio do Bizcast e hoje ninguém menos, né, do que Marcos Tonin, um amigo de longa data aí compartilhamos uma mesma escola, né, do Sebrae Rio Grande do Sul. E o tema de hoje, eu acho que é um convidado excepcional para falar de marketing digital, não poderia ser outra pessoa, meu amigo, bem-vindo. Marcos Toninho, Obrigado. marqueteiro confesso, aqui para falar de marketing e outros assuntos, né? Eu vou te passar a bola, Marcos, para te apresentar e já de antemão dizer quem que é o Marcos hoje, né? Boa, muito obrigado. Prazer, Fabrício, estar conversando contigo. Cara, muito legal a gente poder ter um espaço como esse para trazer vários assuntos, ainda mais no teu caso aqui do podcast, que vai permeando assuntos importantes para que a gente consiga introduzir dentro de um negócio e a partir daí ter mais resultados. No nosso caso hoje, o assunto é a comunicação, é o marketing digital. Bom, prazer estar conversando com vocês. Eu sou o Marcos Tonin. Hoje já bastante conhecido como marqueteiro confesso. Tem um pessoal aí que me conhece como o cara do abacaxi também, né? Falei, pô, tô aí para ajudar essa galera a descascar o abacaxi da comunicação digital, né? Faço essa brincadeira nas palestras, inclusive. Eu ia te perguntar isso, cara, do que a gente assiste os vídeos, né, e Uhum. acompanha por rede social. O que que é o abacaxi, né? O abacaxi, então, é isso, É isso, cara. Tem alguns, na verdade não muitos, né? Mas tem alguns padrões de palestras e um específico que eu levo um abacaxi mesmo. Aham. Aí, pô, tem até a parada aqui com o óculos, daí leva o abacaxi com o óculos lá, e aí rola uma interação com a galera sobre aquilo, né? Mas a grande mensagem é que a gente não pensa nisso num sentido pejorativo, assim, de descascar o abacaxi, de ser um grande problema. Porque ainda a gente vê isso dentro dos negócios, entender que se comunicar através de canais digitais, manter uma estrutura de conteúdo, manter uma base de Instagram bem feita é um grande problema. Então eu não quero que as pessoas pensem isso, então o Marcos Tonin está aqui justamente para ajudar a descascar esse abacaxi nos negócios. Marcos, como é que foi a tua trajetória? Então, pode ser uma breve linha do tempo para chegar aqui hoje, 2025, marqueteiro confesso, com essa visibilidade, né, do teu projeto, enfim, dos teus projetos. Legal. Começar um pouco de trás para frente, só citar essa questão da visibilidade é legal, porque eu vou falar de 2025 e depois eu volto. A gente começou o ano, e claro, muita gente vendo de fora, entende uma determinada relevância, entende que a coisa é maior do que às vezes realmente é, mas a gente está aí trabalhando para conseguir fazer, né? E eu comecei o ano falando com a minha equipe que a gente precisava ter um painel de 30 dias do Instagram que batesse 1 milhão de visualizações por mês. E parecia, por mais que eu tivesse 70, 80 mil seguidores, que isso era natural. Não sei se alguém pode pensar isso, mas se um entendido poderia imaginar que sim. Uhum. E não, a gente não conseguia chegar nisso, né? E aí a gente, esse ano, conseguiu bater 1 milhão de visualizações, conseguiu bater 2 milhões de visualizações, e hoje esse painel não baixa de 10 milhões de visualizações. Então, pô, foi muito legal, já que, né, remeteu essa palavra e me lembrei dessa história. Mas eu comecei de uma forma completamente maluca, caí sem querer, de paraquedas no mundo da comunicação. A gente abriu uma pequena gráfica digital lá em 2007, aquilo lá Gráfica digital. Uhum. Se transformou. Eu não era desse meio, fazia outra faculdade, Uhum. foi, foi completamente sem querer, né? Às vezes eu brinco que eu sou uma farsa do sistema. Na verdade, não é uma farsa, mas eu fui forjado pelo sistema. Eu aprendi a fazer isso fazendo. Eu não pensei lá na faculdade, na escola, que eu fosse trabalhar com comunicação, que eu fosse fazer publicidade e tal. Então, só para deixar claro, eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia. Eu Fisioterapia, queria trabalhar. completamente outra Não, área. tem nada a ver, eu queria trabalhar com esporte e tal. Então, eu caí sem querer nisso. Por causa dessa sociedade, de uma pequena gráfica que se transformou numa agência de publicidade. E que lá em meados de 2015, eu já não estava vendo, em 14, eu já não via mais Uhum. sentido no que estava sendo feito. Já existia marketing digital, já existia as postagens vendidas para as empresas, os famosos 3 posts por semana que ainda existem hoje, né? E eu vendia isso, não sentia que isso era resultado nem para mim, não sentia resultado nem para esse cliente que comprava isso. Falei, cara, acho que não é mais esse o caminho. Então eu comecei a preparar um fechamento da agência, uma agência que já era
interessante. Uhum. Chegou a ter 12 pessoas trabalhando na agência, então já tinha um fluxo bem legal. E aí, em janeiro, finalzinho de janeiro de 2015, a gente fecha essa operação e eu continuo com a empresa. E foi aí que eu tive uma aproximação maior também nas questões do Sebrae mesmo, do Rio Grande do Sul, que foi onde a gente se conheceu. Educação empreendedora mesmo, assim, para adultos, né? Exato, e essa possibilidade de fazer as consultorias, né, de aprender algumas Uhum. metodologias de treinamentos, como a gente aprendia lá. Aliás, muitas eu aprendi com o próprio Fabrício, Poxa. que era professor lá e repassava isso para a gente poder depois replicar isso no estado. Então, foram esses aprendizados e aí começou uma prática muito grande, porque aí a gente quando aprovado na determinada situação lá, começava a vir demandas e começava a atender muita gente, conhecer as empresas e tudo mais. É uma super sala de aula, né? Muito. E aí eu até, nesse meio tempo, também comecei a conhecer os produtos, os infoprodutos, né? Mas, pô, até pensei naquela época, em 2016, eu desenvolvi um e-book e achei que ia ficar milionário. Nossa, estava assim, uma esperança inacreditável. Eu falei, agora é a hora, né? Quantas contas em banco vou ter para colocar tanto dinheiro que vou ganhar? Final das contas, aquilo não funcionou, obviamente, né? Era muito mais complexo do que eu imaginava, mas continuei trabalhando na questão das consultorias, treinamentos, e logo ali na frente vieram as oportunidades dentro do Sebrae também de fazer pequenas palestras. Uhum. Ainda com uma remuneração muito baixa, né? Não como foi depois, como um contexto mais profissional de palestras, mas comecei a, a fazer essa exposição. E nesse meio tempo, entre o fechamento da agência e entrar nesse mundo, eu criei esse negócio, esse arroba, começou com arroba de Instagram. Batizou um filho ali, né? Exato, que era o Marqueteiro Confesso, né? Eu até já tinha essa nomenclatura na minha cabeça por causa de umas brincadeiras que a gente fazia lá na agência. Isso já existia na minha cabeça, existia até num cartão de visitas já. Uhum. Na época da agência a gente colocava os nomes que a gente queria e tal. E eu já colocava isso, mas depois eu pensei, não, cara, acho que esse é o nome mesmo. E desde maio de 2017 isso existe, né? O Marqueteiro Confesso, que hoje, claro, ele representa o Marcos, mas ele representa um negócio também. Tem pessoas que trabalham aí em algumas vertentes relacionadas à entrega do que a gente faz hoje. Hoje a gente não é uma agência que vende operação, mas é uma agência de educação. Então, a gente não opera tráfego pago para ninguém, mas a gente ensina as pessoas a fazerem. A gente não opera posts para alguém, eu não crio designs para alguém, mas eu ensino as pessoas a fazerem. Então, eu digo, sempre é uma pergunta muito clássica, são uma agência? É sim, mas de educação. Uhum. Então, que permeia 3 grandes pilares, que é treinamentos, mentorias e palestras. E aí foi uma enxurrada de trabalho, né? De baixar a cabeça, trabalhar, experiências, atendimentos, pandemia no meio disso tudo. Então, muito atendimento online, entender essa entrega que antes era presencial, né? Lembra? A gente pegava Com o carro, certeza. a gente viajava o estado, sentava na frente do empresário e aí fazia consultoria lá. Não existia possibilidade de fazer isso online, né? Era inviável. Se fizesse isso online, estava indo contra o sistema, né? Estava Sim, burlando o sistema. do atendimento, né? Exato. E aí a pandemia ensinou que a gente poderia fazer isso online de uma forma com uma entrega muito boa, inclusive consultorias hoje praticamente não existem mais de uma forma presencial, né? Diferente um pouco das palestras e treinamentos. E aí nessa de pratica, pratica, pratica e aprende com o processo, chegamos em 2025, né? Com várias coisas novas ainda acontecendo, ainda por acontecer durante esse ano, com muitas possibilidades, mas muito feliz pela trajetória percorrida até aqui. Legal, Marcos. Sabe que eu me lembrei bem rapidinho, assim, a ideia não é eu ficar exemplificando, né? Mas eu ainda tive a oportunidade, como tu comentou, de organizar o meu dia. A minha semana era organizada assim, quantos eu consigo fazer presencialmente de manhã, quantos eu consigo fazer à tarde e ainda voltar no final do dia para casa, né? E o que, com a pandemia dando aquela impulsionada, né? Deu uma bela de uma acelerada. A gente começa a perceber que o tempo, por ser escasso, nos permitia pensar um pouquinho diferente, né? Eu imagino que é ali que tu colocou isso, né? Assim, nesse sentido de intensificar os atendimentos online, né? Claro, na pandemia, né, e o primeiro mês foi um caos. De ajuste, né? Não, primeiro porque acabou tudo. Sim. Só tinha cancelamentos, Ninguém né? entendia nada, né? Ninguém marcava alguma coisa. Todo mundo dizia, eu não posso mais fazer isso, né? Porque tu não pode sair de casa e tudo mais. Mas aí a gente começou a entender que os negócios não poderiam acabar.
Então eles precisavam, inclusive, de mais ajuda. Sim. E dentro do que eu podia entregar, que era comunicação através de canais digitais, que a gente já vinha de um 2019 crescente, poxa, era ali que eles iam precisar de ajuda mesmo para conseguir se comunicar e vender. Então, depois do primeiro mês que tudo foi cancelado, começaram as marcações. Cara, eu vou te dizer, eu não tinha filhos na pandemia. Uhum. Aliás, meu filho nasceu ali no finalzinho da pandemia, se posso dizer assim, sobre tempo de final. Mas eu passei o 2020 atendendo, de média, 5 empresas por dia e dando uma aula de noite. Nossa, Eu atendia todos os sábados, de manhã e de tarde. para dar conta da demanda toda. Para dar conta da demanda, e claro, né? Eu era casado, a gente morava juntos, mas todo mundo tinha que ficar em casa, não tinha muito o que fazer. Eu falei, cara, eu vou ajudar essas empresas, vou trabalhar. Inclusive, essa semana, conversando com um cliente, que ele era daqui, ele era de Novo Hamburgo, e eu falando com ele, e comentei com ele, olha, Dani, esse é o Dani, estava apresentando ele para uma outra pessoa, que inclusive na pandemia eu atendia ele sábado de manhã. Eu lembrava que ele era o cara Marcou dos aquele... sábados de Sim. manhã, né? Então, foi muita loucura, mas foi uma experiência muito grande, porque eu sempre digo, se a gente faz uma coisa em repetição, mas com atenção, Uhum. a gente enxerga padrões, a gente enxerga caminhos. Tem muita coisa legal que acontece ali nesse volume que ela trouxe. E meu aprendizado daí foi gigantesco, assim, de identificar muito bem as questões das objeções trazidas pelos empresários na relação de marketing digital. Uhum. E parênteses, tá? Essas objeções não mudaram hoje. A gente está em 2025, a gente continua com as mesmas objeções de 2020. A gente continua com os mesmos problemas, com os mesmos medos. O que mudou um pouco foi a tecnologia que a pessoa segura na mão. Uhum. Mas o resto não resolve. Essa é uma pergunta bem importante, cara, que eu queria entrar, se aproveitar, né? O especialista enfim, cara, tu deve, assim como eu converso, deve conversar com muito empresário, né? E algumas coisas se repetem. E aí tu falou no início do abacaxi, né? Trazendo um pouquinho do abacaxi e dessas dúvidas principais dos empresários que não mudaram, algumas intensificaram, outras, enfim, a gente teve uma alteração de tecnologia, né? E depois a gente pode entrar também em IA, em outros assuntos aí bem interessantes. O que tu percebe, assim, os pontos principais dessas mudanças ou não mudanças, né? Falando em marketing digital especificamente, assim. Cara, eu não vejo o que mudou, ó, a tecnologia mudou. Uhum. Mas em 2020 a gente já podia fazer vídeo na nossa casa. Em 2019 também, 18 também, 17 também. O celular já fazia isso, tá? Sim, sem dúvida. Tudo bem, já fazia antes, mas já estamos falando de uma boa tecnologia depois de 2015. Agora melhorou um pouquinho mais, mas lá ninguém sabia porque não tinha, né? A qualidade era aquela e se aceitava aquilo. Agora, como mentalidade e como aplicação, pouca coisa mudou. Inclusive, teve coisas que elas evoluíram. Por quê? Porque na pandemia todo mundo se obrigou a fazer, de alguma forma. Seja uma live, enfim. Quando acabou a pandemia e a pessoa abriu a loja, ela viu que a pessoa passava na frente da loja de novo, ela parou de fazer. Uhum. Eu tenho um caso que eu conto sempre que é muito maluco, de uma amiga minha que disse, eu não vou mais fazer live porque, tá dando agora umas 60, 70 pessoas. Eu falei, é sério que tu acha que isso é ruim? Pô, é gente pra caramba. E né? se essas pessoas entrarem na tua loja nesse exato momento, tu atende elas? Ah, não, é impossível e tal. Eu falei, pois é, mas qual é o pensamento que tu tem diferente de entender que são pessoas dentro da sua loja? Uhum. Então, cara, a relação da comunicação digital, quando eu pego o aparelho de telefone, eu faço o exemplo mostrando ele, é para dizer que ele não tá aqui. Aprender a se comunicar dentro disso não é através, não é isso, aliás, é através, mas não é isso, não é dominar isso, é dominar isso. Uhum. Porque se eu não consigo fazer a relação que estou fazendo uma live e são 60 pessoas dentro da minha loja, as coisas não vão funcionar. A gente não tem dimensão dos números. Aliás, a gente olha muito para os números, e eu até falei, pô, tenho orgulho de a gente bater 10 milhões na conta todos os meses, mas tem que ter muita calma na análise de números, porque senão a gente fica preso a eles e esquece que tem uma venda no final, um Sim. faturamento, um lucro líquido, que é o que importa É um mais. objetivo, né? Exato. Então, tem um cuidado. Por isso que é muito da mentalidade quando a gente vai começar a se comunicar através de canais digitais. Tem a mentalidade a mais fraca possível, aquela que postou uma vez, não vendeu e disse que isso aqui não funciona. Sim.
né? Aí tem aquele lá que posta um monte e não consegue resultado, mas ele não consegue ver quais são os problemas de ajuste que ele precisa fazer. Então a gente tem inúmeros cenários para apresentar aqui, mas, cara, a enorme maioria ela passa Mentalidade por mesmo. mentalidade. E tu diria que ainda existe também muito preconceito, né? Assim, é uma pergunta mesmo, tá? Por exemplo, daquele empresário muito, talvez muito bem sucedido, muito sério, muito cético e preconceituoso no sentido, por que que eu vou gravar? Ou talvez me expor aqui, né? Essa é clássica, né? Eu trabalho 3 pilares de estrutura de conteúdo para Uhum, apresentar para uma empresa. Primeiro pilar é produto e serviço. É um pilar, porém, várias empresas só fazem isso. Quando você só fizer isso, você é um catálogo ou você é um portfólio. é aquele tradicional folheto do varejo, que é Exato. que... Ah, posso fazer isso? Pode. Você não está nem contra a lei civil, nem contra a lei divina, mas está contra a lei do seu resultado. Ah, então, assim, você não joga o jogo da atenção e tal. Não é isso, nem que você olha quando você está buscando alguma coisa no Instagram. Mas isso é um pilar, produto e serviço. O outro é Uhum, conhecimento, é gerar um conhecimento genuíno. Eu digo que é um conhecimento de peito aberto, um conhecimento que a pessoa realmente aprende e que ela não precisa comprar teu produto. uhum. Mas isso aí tá jogando um jogo da atenção. E o terceiro que eu falo, pilar, é entretenimento. E aí vem a história da seriedade. Falei, não posso fazer isso. Falei, por quê? Porque eu sou uma empresa séria. Eu falei, mas que maluquice. Formalizada, né? Quer dizer que se você fizer um conteúdo de entretenimento, você vai cobrar errado, vai mentir o prazo de entrega, vai prejudicar a qualidade do produto e serviço? Não, nunca faria isso. Falei, parabéns, você continua sendo uma empresa séria. Eu não sei qual é a relação que as pessoas fazem com Sim. o conteúdo mais leve ser um conteúdo que tira a seriedade de negócio. Tem um contexto que quem disse foi o Washington Oliveto, cara, no Brasil, né? Maior referência publicitária do Brasil, uma das maiores do mundo. E ele disse o seguinte: ele fez uma pergunta uma vez num evento que eu tava, e eu uso essa pergunta hoje. Alguém aqui gosta de conviver com uma pessoa ranzinza? E óbvio que ninguém vai, provavelmente ninguém diga que sim, né? Ele falou, cara, com as marcas é igual. A gente quer conviver com marca leve e bem-humorada, independente do tipo de negócio. Eu estive agora, recentemente, em Teresina, no Piauí, para trabalhar 3 workshops lá. Fui visitar um lugar que muito falei e usei de referência para quebrar essa objeção da seriedade. E foi incrível. O lugar é realmente muito bonito, muito bem estruturado. E óbvio que eu gravei lá dentro com restrições, porque o lugar que eu estava se chama Jardim da Ressurreição, É o mesmo. cemitério mais famoso da internet. Inclusive, na pandemia, eu fiz live com eles. E aí eu usava eles muito de referência para quebrar essa objeção. Isso antes de ir até lá, Marcos, já conhece. Sim, sim, conheci eles da pandemia. Eu fui lá agora há 30 dias Para colocar o atrás. pé lá, Para efetivamente. colocar o pé lá. E é incrível, o lugar é incrível. Cemitério parque e tal, particular, né? Sim. Incrível. Eles fazem posts tipo isso, tá? Vou falar e as pessoas vão compreender. Eles fizeram um post quando o Silvio Santos morreu. Sabe o que estava escrito na arte? Silvio Santos vem aí. Cara, e alguém pode achar que isso é um deboche. Cara, é uma homenagem. É a linguagem. É uma linguagem estabelecida. Então a pergunta que eu faço é: se o cemitério. Aliás, você considera que você tem um negócio mais difícil de comunicar do que um cemitério? De fato, cara. É difícil, né? Já levantaram a mão em uma palestra, eu pedi qual que é o seu, ele falou a funerária. É, tudo bem, né? Daí eu falei, tá valendo também. Mas é por aí só o caminho. E aí, tentando fazer um gancho, a gente pode incluir marcas de luxo, né? Se olhar hoje um perfil, por exemplo, de alguma marca high ticket mesmo, assim, de bolsa, relógio, enfim, tu vai perceber também algum movimento nesse sentido, né? Agora, Vai. Mas aqui tem um outro parênteses sobre isso, uhum, sobre uma marca mais antiga. Uma marca muito grande, mais antiga, eu posso fazer um outro parênteses. Primeiro, a gente vai encontrar marcas que sim, querem estabelecer algumas linguagens mais joviais, e outras que não. E aí isso também é uma objeção. A pessoa vai me apresentar e vai dizer o seguinte: dá uma olhada aqui. A Rolex não faz o que tu tá dizendo. uhum, Dá uma olhada aqui. A Chanel não faz o que tu tá pregando. Tudo bem. Obviamente, não fazem. Agora, vamos levantar aqui os milhões de dólares que eles gastam uhum. em outras publicidades, eles continuam se comunicando. Sim, patrocinam A- Fórmula 1 e... acabou, a gente está gravando isso e faz poucos dias que acabou um dos maiores torneios, o último grande torneio de tênis do circuito mundial, o US Open. Uhum. O tenista acabava o jogo. Já A colocava o Rolex no pulso, primeira né? coisa que ele precisa fazer é colocar. Tudo bem que pode ser que nem todos sejam Rolex, pode ser um Patek Philippe, pode ser outra coisa. Mas a primeira coisa é colocar aí. Então,
tudo bem. Se você tem dinheiro para se posicionar de uma outra forma, tá tudo bem. Uhum. Agora, qual a forma mais barata, mais fácil, mais rápida de um pequeno negócio? De um negócio não só que está começando, mas de um negócio que não tem uma fortuna para ir para a TV, por exemplo. Qual é a forma mais efetiva de fazer isso? Qual é outra além do marketing digital? Sabe, nós comentamos aqui, até vou deixar no nosso vídeo aqui os links para outros episódios, enfim, e experiência do cliente falava muito disso, que muitas vezes tu não quer o uau, né? Tu quer uma boa entrega, tu quer ter aquele, tá muito dentro dessa linha, né? Marcos, para falar um pouquinho enfim, dessa estratégia, desse processo, não sei direito como chamar isso, mas para trabalhar esses canais de uma forma mais efetiva, o que que tu tá vendo hoje, assim, de conceito? O que que tu pode colocar aqui pra gente que a gente vê muito daquele movimento, né, do dono da empresa na frente da câmera, ou dos funcionários, ou muitas vezes aquela brincadeira, quando o dono aparece, o negócio cresce, né? Ou é mais ou menos Isso. por aí, né? Esse é um tema já que está estabelecido aqui na nossa comunicação, Uhum. né? Eles aparecem, a empresa cresce. Inclusive, essa é, hoje, a minha palestra, ela tem essa nomenclatura ali, né? O nome da palestra é Eles aparecem, a empresa cresce, Uhum. influenciador que vende se faz em casa. E é uma questão de entender que assumir o controle da comunicação do seu negócio é efetivo. De novo, não quero entrar numa discussão se é mais ou menos. É claro que eu trabalho isso e eu acredito que eu tenha mais efetividade aqui. Mas significa que você não pode ter alguém externo? Significa que você não pode ter um influenciador? Não significa. Agora, ele ser o complemento da comunicação, ok. Agora, ele ser o grande pilar não tem mais feito sentido. E ainda mais como eu tenho visto sendo trabalhado. O dono vai lá, ele contrata um influenciador qualquer, às vezes não é nem por pagamento financeiro, é por uma Uma permuta de troca, né? alguma coisa e aquilo não deu o resultado de milhares de reais. E ele diz que aquilo não funciona, que aquilo não dá certo. Então, o influenciador, obviamente, tem culpa nisso também, né? Porque se ele tivesse alinhado melhor como funciona o processo, as coisas poderiam ter corrido de uma forma menos dolorosa ali. Uhum. Mas sim, a gente assumir o controle dessa comunicação, e isso é legal, porque quando a gente fala sobre alguns assuntos que já começam a ser embasados em teoria, ajuda com que as pessoas parem e prestem mais atenção. Então a gente está falando sobre uma sigla chamada EGC, Employee Generated Content, ou conteúdo gerado pelo colaborador, pelo Uhum. funcionário. E isso é assumir o controle da comunicação. E baseado em dados, tem uma pesquisa do Edmond Trust que diz que as pessoas elas sentem confiança e acreditam 70% a mais quando é um funcionário da empresa que está demonstrando um produto ou serviço. Bastante coisa, né? É muita coisa. E uma outra pesquisa sobre o que as pessoas gostariam de ver, e aí não é uma pesquisa que vai do 0 ao 100, ela vai do 0 ao 100, mas ela quebra, né? Porque ela não precisa complementar o 100. Mas a maior índice, 48%, responderam que gostariam de ver as pessoas da linha de frente. Então a gente começa a juntar dados e pesquisas feitas sobre o quão importante as pessoas estarem tomando conta da sua comunicação, Uhum. e a gente começa a entender que essa, inclusive, é uma forma mais fácil, mais rápida e mais efetiva. Claro que a gente pode pegar grandes exemplos e começar pelos grandes CEOs. A gente tem aqui o João Adib da CIMED, a gente tem o Luciano Hang da Van, a gente tem a Sandra Chayo da Hope, a gente tem várias pessoas a Kátia Barros da Farm, a gente tem várias pessoas que estão tomando conta da comunicação e estão criando exemplos para que a gente entenda. Só que muitas vezes, aí eu venho para um negócio que não é um grandiosíssimo negócio como a CIMED, não, mas isso não funciona aqui. Essa também vai ser uma trava, né? Ou, porque é ele que está aparecendo. Uhum. Mas ele está aparecendo, e o que a gente precisa quebrar aqui como objeção, porque ele está entendendo que isso é importante. Qual é a grande objeção que a gente encontra dentro de um negócio para que aquele negócio faça qualquer coisa? Tem que cuidar mais disso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Qual é a maior objeção que existe? Que ela é universal. Eu não tenho tempo. Tá? Para o marketing digital, Uhum. essa é a mais clássica, eu não Sim. tenho tempo. E aí vai dizer, poxa, a análise que eu faço é o seguinte: o João Adib, vamos pegar o exemplo dele. Será que a agenda dele, por mais que a minha agenda seja bem complexa, mas será que a agenda dele é mais ou menos complexa que a minha? Imagina gerenciar aquela quantidade Exato. Daí de eu penso assim, gente, né? não, a agenda dele deve ser muito mais complexa que a minha. Ele deve sofrer com
assim, com a falta de tempo muito mais do que eu sofro. E aí, por que ele aparece e eu não apareço? Alegando eu que não tenho tempo. Porque ele percebeu que é importante. Tem uma pesquisa da CEO.com que diz que CEOs que aparecem e interagem nas suas redes sociais têm uma taxa de crescimento de 46% a mais nas suas ações do que os que não aparecem. Aí o Mark Zuckerberg muda um posicionamento, vira um lutador de jiu-jitsu e aparece falando de uma forma natural na frente da câmera, onde antes ele parecia um nerd americano. Quase não tinha fotografia dele até então, né? Não sei se tu lembra disso, assim, não encontrava, né? E ele pode mudar. Se ele viver aquela essência, todo mundo pode mudar. Tá tudo bem essa mudança, né? Se for forçado, isso vai ser percebido. E se percebe que não é mesmo. Ele quis aquilo para ele, para a vida dele agora. Então a gente entende que trazer isso para perto é fundamental. E aí, de novo, vamos remeter isso para um pequeno negócio, para o MEI. Não importa aqui, mas, poxa, qual é a maneira mais efetiva de ele conseguir realizar um processo de comunicação? É ele ter R$5.000 por mês para contratar uma agência? Ou é ele pegar a conta do Instagram dele e fazer um vídeo aqui e postar alguma coisa? Sim. E aí a gente pode entrar também na conexão da própria rede dessa pessoa com outras formas de venda, por exemplo, por WhatsApp, né? Poxa. Facilita todo o fluxo praticamente, né? Eu queria te perguntar, Marcos, aproveitar a tua experiência, os principais desafios aí nesse sentido, tá? Aí tu já me relatou, né, que são muitos da mentalidade, da quebra de objeção, enfim, mas na prática, assim, cara, é curiosidade minha mesmo, assim, que tu enfrenta, assim, Que é o que eu enfrento para levar isso ou que Isso, eu vejo que eles enfrentam para que tu aplicar? enfrenta para levar isso para... Cara, boa pergunta. Vamos lá. Contornar essas objeções, esse é o ponto. Uhum, Mas o maior desafio ainda é a falta de compreensão clara de quanto trabalhar uma comunicação digital é efetivo para melhores sim, resultados. correlacionar com o resultado mesmo, assim. Correlacionar com o resultado e correlacionar com me explica qual outra ação você está fazendo Sim. para vender mais, se você não quer fazer isso. Aí eu já te respondo, eu não tô fazendo nada, né? Eu espero cair do céu. Exatamente. Aí eu vou dizer o seguinte, eu não faço nada. Você tá assim, e como que vai vender? O que te impede, né, hoje? Não, o que te impede? Mas se você não faz nada, como que você vende? Sim. E aí eu vou dizer, beleza, não, então eu preciso fazer alguma coisa. Então vamos fazer isso aqui. Porque é o jeito mais fácil e rápido. Mas, de novo, nada impede de eu ter um volume financeiro. Sabe uma coisa que eu gosto? Que é offline? Eu adoro outdoor. Eu adoro, acho muito legal. Só que para te impactar uma cidade ou uma região, tem que ter vários. Sim. E quanto que isso E custa, quanto né? custa? Exatamente. Entende? E como mensura, né? E aí, bom, aí vem toda uma discussão. Isso, exato. E a gente está falando de uma coisa que é prática, rápida, eu posso tomar conta, eu ensino as empresas a tomarem conta disso, eu ensino elas a criarem uma estrutura, a criarem um cronograma. Agora, há poucos dias atrás, uma moça, a Ana, falei com ela antes do podcast também, ela me manda mensagem direto. Ela teve uma resistência enorme a entrar no treinamento. Eu abri vagas para o meu método, que é o CPV, Comunicação, Presença e Vendas. Resistência enorme. E é óbvio que eu não consigo atender todo mundo que disse que não vai entrar, ou que foi até o carrinho lá e não comprou. Uhum. Então, minha equipe que trabalha isso. Só que tem umas pessoas que a equipe sente, ela diz assim, olha, eu acho que essa pessoa precisa falar com ela. Vale a pena conversar. Porque não sei se é porque ela quer e tal. E eu acredito na minha equipe, eu digo, beleza, manda que eu converso com ela. Falei, Ana, vamos lá. Qual que é o problema? Isso, eu sou psicóloga não dá, não sei se serve pra mim, não sei se não serve pra psicólogo. Cara, Ana, serve. Serve pra psicóloga, serve pra administrador, serve pra veterinário, serve pra padaria. Não há uma restrição de nicho aqui. Se houvesse, eu mesmo diria. Uhum. Não quero te vender algo que ali na frente você vai me dizer, viu? Eu falei que não, me devolve o dinheiro e tal. Não há restrição de nicho. Mas tem isso, isso, isso. Conversa vai, conversa vem. Ela falou, vou entrar. Vou participar do método. Vou assistir as aulas, vamos ver o que vai acontecer. Falei, ok. Venda arriscada, né? Uma grande chance de ali na frente isso gerar Tem um cancelamento. gerar um atrito e tal. Ela mandou uma mensagem na semana passada e ela falou o seguinte, Marcos, fiz o meu primeiro Reels e eu tô muito nervosa, preciso que tu avalie. E eu estava viajando durante o dia. E aí, de carro. O celular não pega, tarará, tarará, e mil coisas acontecendo, não respondi pra ela. E aí, no final do dia, eu respondi, ela falou, desculpa que eu te mandei, mas
parecia estar me sentindo uma criança aqui, querendo mostrar a tarefa e tal. Eu falei, Ana, ouvi agora, parabéns pelo movimento. E dando parabéns pelo movimento dela, de ter feito e tal. Ela falou, bom, já que tu me respondeu, só agora eu vou te dizer uma coisa. Acabei de fazer um agendamento por causa desse vídeo. Tu vê, já teve uma correlação direta com aparecer Isso era uma sexta-feira, na segunda-feira de manhã ela falou, segundo. E eu sei que é relação direta com o vídeo. Cara, eu só posso dar parabéns pra ela, mas dizer pra ela que isso é só o começo. Vão ter vales, né? Vão ter processos ali que a gente vai se adaptar, Sim, que a gente vai readaptar, que a gente vai pensar diferente. Mas uma comunicação constante, com presença, ela vende. Porque não é mais como era uma vez. A gente ainda pensa naquela venda impositiva do compra, 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 né? E sim. não é assim. A gente está ajudando esse cliente a comprar, gerando a maior lembrança de marca, aproximação, a conexão, jogando o jogo da atenção para que no final, quando ela precisar exatamente daquele serviço, a gente seja a marca que fez a Percebe, ligação. né? E como isso, aí vendo um pouco mais adiante, né? Como isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Não só pela nossa escola lá de empreender, né? De incentivar isso, mas é cada vez mais qualificar uma pessoa para gerar o seu próprio recurso, para conseguir trabalhar e ganhar mais dinheiro, que no final das contas é o que a pessoa está buscando, talvez, né? Sabe que agora falando contigo sobre isso, às vezes eu me pergunto de verdade mesmo, e tô me perguntando, e falando isso abertamente, isso pode ir para todo Vai lugar longe, né? para todo lugar possível. Essa reflexão que eu vou fazer aqui. O quanto será que me cega não conseguir mais ver uma outra opção para a pessoa a não ser ela trabalhar sua comunicação digital? Sim, E eu reflito isso várias vezes. E eu penso, não, eu preciso insistir nisso, porque não pode ser não é uma cegueira individual de alguém que está vendendo algo. Eu não consigo enxergar outro caminho. E ninguém me apresentou aí num outro caminho viável para eu ter um negócio, ter o meu comércio no centro da cidade, eu ter a minha indústria, eu ter meu negócio. Eu não sei qual é o caminho viável para que eu consiga ter uma comunicação eficiente, uma comunicação presente, que eu possa ser interlocutor, sim, de inclusive, fato. Planejar e executar aquilo ali, né? exato, que eu possa ali, mostrando todos os dados possíveis que a gente tem uma maior efetividade quando isso acontece e conseguir mais resultado do que isso. De fato, cara. Não, e aí, por outro lado, a gente começa a entender como N ferramentas começam a auxiliar o empreendedor nisso também, né? Esse é um ponto, Márcio, que eu queria entrar. Tu trabalha também nas suas palestras, mentorias, enfim, utilização de ferramentas e IA, né? Uhum. A gente sabe que a inteligência artificial está no meio da nossa vida, invariavelmente, né? A gente já falou aqui também, tem um episódio com o Robson, que é diretor da Cigan, que é um software de gestão, né? Legal. Um dos maiores ERPs, e ele comenta que vai chegar ao ponto, e já está sendo implementado, se eu não me engano, que a IA vai ler relatórios e antes do gestor interpretar algum dado ou perceber alguma mudança, a IA já reflete isso. Uhum. Nos teus negócios, nas suas palestras, como vocês estão tratando isso, Marcos? Eu falo bastante de IA. Aliás, eu tenho uma palestra que ela vai ser muito específica de IA na comunicação, né? Ela já acontece. Aí essa palestra mostra as ferramentas que a gente usa, principalmente. Para ter uma ideia só sobre uma usabilidade natural e normal, Uhum. quando a gente começou o ano, e aí um pouco daquela história que eu falei sobre as visualizações de painel ali, quando a gente começou o ano, a gente fazia um post por dia no Instagram. Então, 7 posts por semana. Essa era a quantidade, né? E quando a gente se reuniu pela primeira vez, dia 6 de janeiro, quando a gente voltou desse pequeno recesso aí do final de ano, a nossa reunião sempre era na segunda de manhã da equipe. E aí eu falei com a equipe, falei, olha, esse ano aqui a gente vai mudar. Eu ainda não sabia quando que ia acontecer. A gente vai mudar e a gente vai passar para 3 posts por semana. Desculpa, por dia. Por dia. 3 posts por dia. Ao invés de um por É. dia, 3. Imagina só o impacto da pessoa voltar de umas férias e dizer assim, a primeira coisa vou ter que fazer 3 agora, né? Sim. Enfim, mas essa aí era a meta, né? E foi muito legal, cara, porque como o primeiro post ia sempre de manhã, então o primeiro já tinha ido durante a reunião do dia Uhum. 6. E aí a gente ainda tinha meio-dia e de noite. E foi muito legal porque no primeiro dia a gente já fez 3. No primeiro dia. Uhum. E aí depois, aprimorando o uso da IA, cara, hoje, se a gente tirar isso, eu acho que eu não consigo manter essa quantidade.
Quer dizer, A gente depende diretamente dela. desde o planejamento à concepção mesmo Tudo. Porque a gente criou agentes específicos Sim, para cada linha de raciocínio dessas 21 linhas. 21 linhas. Então são 20, e são 21 que elas são obrigatórias, mas geralmente vão ter mais. Porque aí vai ter um collab de alguma coisa, Sim. vai ter um post que vai vir, vai ter uma coisa que eu preciso falar e que não necessariamente está na linha semanal, mas 21 é a base que precisa acontecer. E aí a gente tem agentes que trabalham essas bases. Uhum. Então hoje a gente já tem inteligência artificial para base de conteúdo e estrutura, para base de texto, para base de imagens, para base de vídeos, de cortes de vídeos. Sim. Então dentro da comunicação a gente já tem IA para todo lado. Essas facilitações mesmo, né? Tirar já seria um grande problema. Sim. Claro que para alguém que está começando, não vai ser tão simples aplicar todas, porque também precisa de braço. Claro, precisa de aprendizagem, inteligência, mas precisa de braço para isso. Mas só aprender já como fazer estruturas de conteúdo e linhas editoriais e discutir isso com o ChatGPT já é uma ajuda para a pessoa nunca mais trazer a objeção de que não sabe o que fazer ou Sim. que não tem criatividade para isso. Sim. Sim, a gente. Bom, tu trabalhou com isso também, né, Marcos? Até então era pesquisa, referencial, olhava a concorrência, tinha todo um processo longo criativo ali, né, envolvido. Não, e muitas vezes era assim, tem que esperar vir O ócio criativo. você tinha que esperar vir sabe, a iluminação. Sim, E que por muitas vezes não vinha. exato. Então hoje, assim, a pessoa pode me dizer que ela não tem tempo. Essa aí eu quebro de outro jeito. Porque para fazer IA, ela precisa de tempo também. Ela vai Sim. ter que ir lá e tal, né? Vai ter que trabalhar ali. Nutrir um prompt e ensinar, né? Fazer Mas ela não pode dizer que ela não tem criatividade, ela não pode dizer que ela não sabe o que fazer. Sim, Isso ela não pode mais. tem bastante ajuda, né? Tem muita ajuda. Tem. E nesse sentido, trazendo para micro, pequena, até para o MEI, como tu comentou, o que tu vê o pessoal usando, assim, na prática, para produzir o seu vídeo semanal, ali, o caso do exemplo da psicóloga que tu comentou, enfim, não precisa ser IA, mas Cara, de uso hoje dá para fazer muita coisa direto no Instagram. Então, assim, tem muito conteúdo, formato de conteúdo, na verdade, que eu posso, cara, trabalhar direto na fazer ferramenta. direto ali. Posso fazer. Cara, React. React é um formato que funciona muito bem. Porque lá tu pega um vídeo, aperta nos 3 botõezinhos lá, 3 bolinhas, tem remixar. Aí vai ficar passando aquele vídeo atrás e eu vou falar ali alguma coisa sobre aquilo lá. Quer dizer, o próprio Instagram já tem esse recurso para a Eu pessoa faço tudo fazer lá. um react. Inclusive, todos os meus reacts, aí eu tenho uma estrutura de texto e tal, né, que a gente trabalha na IA, mas quando eu vou gravar ele, já sou eu que edito ali, já sou eu que coloco o som ali, eu que coloco o título, e eu mesmo ainda faço coisas aí, coisas que antes eu nem fazia, na verdade. Sim. Mas voltei a fazer, entendendo que aquilo era um movimento muito importante, que não faz sentido eu gravar e alguém fazer isso, porque eu já faço isso na hora, entendeu? Sim. E nesse ponto, Marcos, tu estava comentando das linhas, né? Trabalhar produto e serviço, trabalhar uma gestão de conhecimento, né? Conhecimento e entretenimento. E entretenimento. Tu pode dar alguma dica pro público que está assistindo, assim, por onde tu sugeriria começar? Cara, o assunto me tocou, tá? Eu entendi a importância, né? Por onde que eu começo, né? Nesse Cara, eu pensaria sempre que o começo de conhecimento é um começo bem legal. Interessante, né? Porque produto e serviço as pessoas já fazem. Quer dizer, quem posta já faz, né? Sim. Quem não posta... Esse é o clássico, aquele da dona da loja que vai mostrar daqui a pouco uma roupa nova que chegou para seguidoras dela, alguma coisa nesse Esse é o produto. Mas o conhecimento, ela tem que entender que é maior do que o que ela vende. A frase que eu tenho é, não é só o que ela faz, é o quanto ela sabe sobre isso. Então, por exemplo, ela pode trazer a moda num geral, a beleza num geral, dependendo do que ela pode trazer a saúde num geral, ela pode trazer saúde mental e saúde física, ela pode trazer muita coisa. É claro que ela vai ter que se sentir com propriedade para falar sobre aquele assunto, mas vamos lá. Ela não precisa ser expert em nada e ela não vai dar receita de nada, mas ela vai dar a visão dela. Então, poxa, se ela vende roupa, ela entender que a moda como um todo é assunto para ela. E isso é difícil. É difícil a gente
destravar de sair do produto o tempo inteiro e da roupa o tempo inteiro. E é muito engraçado, porque quem trabalha com produto acha que trabalhar a comunicação digital para quem vende serviço é mais fácil. E quem trabalha com serviço acha que para produto é mais fácil. Porque, eu tenho produto, então eu vou ficar falando disso o tempo todo. Fica fácil falar uma xícara e não, Exato, né? só que daí essa pessoa não consegue sair daqui Sim. nunca. O de serviço não tem a xícara para falar, então tem que ficar criando um monte de coisa e sente necessidade de ter que falar de uma coisa tangível. A questão é que não tem melhor ou pior. Se você tem um produto, ele vai ser usado na comunicação. No serviço, existe a oferta do serviço também, que é o produto, né? Na comunicação, essa diferenciação de produto e serviço, ela não faz muito sentido, desde que a pessoa compreenda o que está acontecendo. Sim. Mas eu acho que trabalhar o conhecimento e entender mais coisas sobre o mundo em que cerca aquele negócio é o fundamental. Acho que é ali que está a grande sacada, assim. A pessoa, ela conseguir acompanhar esse Instagram porque ela aprende. Ela fala coisas interessantes que daqui a pouco servem para minha vida e eu me Isso, conecto com ela de alguma forma, né, isso. gente? Porque é o jogo que se joga, né? Tem essa frase, esse questionamento eu faço bastante. Qual é o jogo que a gente joga aqui? Muita gente vai levantar a palavra vendas. E aí, se tivesse uma buzina, assim, aquelas de auditório, assim, bah, tipo, tá errado. Não é venda o jogo. O jogo é dar atenção. Venda é prêmio, venda é resultado. Porque não tem como jogar o jogo da venda direta ali. Agora, se eu jogo o jogo da atenção, a pessoa, quando vê o conteúdo, ela para, ela abre o stories, ela navega pelo que tá acontecendo, daqui a pouco ela sente que aquilo agrega para ela assiste, ela curte, ela compartilha. Aquilo vai envolvendo ela. A gente está falando sobre um relacionamento que precisa ter conexão. E a partir daí as vendas acontecem. Por isso que se não há entendimento, a gente só pensa que é posta e vende, provavelmente não vai acontecer, provavelmente vai ter frustração ali e vai achar que tudo que a gente está falando aqui não funciona para nada. Sim. Então tem que ter uma compreensão, tem que ter repertório do que está acontecendo. Por isso que eu indico sempre às pessoas, escutem, vejam, vai para uma palestra. Fabrício, outro dia uma pessoa me disse assim, quais os temas tem? Ele falou, tem esse, né? O carro-chefe é o marketing digital e eu posso ir para 2 caminhos do marketing digital. Esse não. Eu falei, por quê? Por curiosidade. Tá batido. Tá batido. Eu falei, como assim tá batido, né? E eu entendi o que ela quis dizer. Que assim, esse papo de falar sobre marketing digital pode estar batido. Agora, aí foi o que a gente viveu e ainda vive. Na prática, no dia a dia, Sim. vendo as empresas, eles não fazem. Então eu não posso me acomodar e dizer assim, é verdade, tá batido, eu tenho que falar de outra coisa. Não, Sim. eu tenho que continuar batendo nisso porque no dia a dia as empresas não executam. Eu peço para uma palestra, quem aqui hoje, como pessoa, olhou uma rede social? Aí 99%, não ser uma pessoa muito estranha lá, não levanta o braço. Aí eu peço assim, quem aqui hoje postou algo? Aí não tem 1/3, 1/4 das pessoas que postaram algo como negócio. Então como é que a gente pode falar que isso está batido se as pessoas não executam, né? Não utilizam isso na prática, né? De fato, são muito mais consumidoras, né? Exatamente. E te perguntar um pouquinho sobre canais de marketing, por curiosidade minha mesmo, assim, que tu puder trazer para a audiência é bem interessante. O que tu enfrenta, assim, cara, de desafio, assim, porque a gente vem falando, tu comentou bastante no Instagram, né? Mas hoje, assim, o que tu percebe na prática, assim, canais de marketing, né? Ou redes, ou, enfim, o que tu tem trabalhado com o público nesse sentido? Cara, de canais digitais, Exatamente, exato. pro meu negócio, um canal muito bom é o LinkedIn. O LinkedIn, né? Muito bom. É um dos que eu mais uso também, tá? Muito bom. Agora, vamos lá. Se a gente estivesse falando com um público exclusivamente de arquitetos, tá bom? E ele tivesse o Instagram como seu canal principal, porque realmente é o grande canal principal da enorme maioria dos negócios. E é um fato, porque as pessoas estão mais aí. Mas se ela pensar o seguinte, olha, eu preciso de um canal secundário, quem sabe a gente estaria falando sobre o Pinterest. Entendi. Então, isso vai depender de cada negócio. Cada segmento, cada nicho, né? Dependendo de um outro nicho, a gente estaria falando, olha, quem sabe o teu secundário aqui, não é o secundário, é o teu próximo, tá? Só para não entender grau de hierarquia Sim. aqui. Mas quem sabe o teu próximo vai ser o TikTok. Então vai depender um pouquinho. Mas no meu caso aqui funciona muito bem o LinkedIn, muito bem. Ali funciona bem. A gente trabalha o TikTok, mas, cara, ainda é pela geração mesmo, né? Eu acho que da minha cabeça. Então, tem algumas dificuldades ali, mas a gente vai tentando adaptar conteúdos, vai tentando levar só o que é mais propício para a ferramenta. Alguns conteúdos dão mais certos que outros. A gente ainda vai numa fase de adaptação ali. Mas trabalho também estratégia de e-mails. Trabalho o blog dentro do site. No YouTube hoje
tá um pouco parado os vídeos grandes, mas os shorts são abastecidos semanalmente dentro de uma estrutura editorial. Então tem muito lugar distribuindo conteúdo, né? E se a gente pensar, de novo, para o empresário que quer começar, né, para o micro, pequeno, enfim, são canais que podem ser trabalhados organicamente, gratuitamente, né, muitas vezes. Pode. Não, o meu conteúdo sempre vai começar falando que a base tem que ser orgânica, Uhum, que a base tem que ser dessa forma. Porque tem muita gente que quer pular essa etapa, e aí quer ir para o tráfego pago. sim. Mas é o seguinte, beleza, não, eu vou impulsionar, vou impulsionar. A relação que eu quero fazer para você sobre impulsionar e não trabalhar organicamente seu conteúdo, e você não ter frequência, não ter regularidade, é a seguinte. Você vai convidar alguém para tomar um café na sua casa, só que você não tem café. E você não tem sofá para ela sentar também. Casa vazia, assim. Exato, porque tu vai me convidar para entrar no teu Instagram, e aí você não tem stories para eu entender um pouquinho do que está acontecendo ali, e seus posts são desatualizados. De uma semana, 15 dias, 30, 40, eu pego inúmeros casos de desatualizações, né? Uhum. Então, não faz sentido eu pagar sem antes ter entendido o trabalho não pago. Sim, um mínimo de casa montada, vamos E dizer que assim, já pode dar resultado e já deve dar resultado sem ser pago sim, também. com aqueles poucos seguidores, mas talvez bons, né, Cara, eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, que é uma empresa de laticínios aqui do Rio Grande do Sul, que eu falei com ela hoje, no dia dessa gravação do podcast, falei com ela hoje de manhã, e perguntando como foi, a gente recém terminou um grande evento no Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter, né? Eu pedi como é que foi, ela falou, vendi muito, né? Superou as expectativas, melhor que o ano passado. A questão é que a gente fez um trabalho muito bom de comunicação digital com um resultado incrível de vendas e que não parou mais de vender. Uhum. E tu sabe que a gente nunca discutiu muito sobre a questão do número de seguidores deles. Eles não têm um número de seguidores muito alto. Não era um indicador que... Não era um indicador tão interessante, a gente percebia que as vendas aconteciam, o conteúdo chegava onde precisava chegar e as vendas aconteciam. Marcos, mas eu já te ouvi falar também em uma live, num vídeo, que o número de seguidores é um funil, tu aumenta em cima para aumentar embaixo. Continuo falando isso. Eu não estou dizendo que não é importante. Agora, a maioria dos casos pensa só o quê? No número. Cresceu o número. Mais 1.000 seguidores, mais 500 Sim. seguidores. E vendeu mais. Nem sei. É um indicador sintético, né? Não é tão relevante quanto... Se eu trabalhar claramente entendendo que sim, quando eu aumento a boca de cima, quando eu aumento o número de seguidores, eu posso aumentar a boca de baixo, que são os compradores, tá perfeito pensar dessa forma. Eu quero aumentar também. Agora, entender que não necessariamente é só aumentar o número de seguidores e é ter presença, ter o conteúdo, é responder às pessoas. Esse é um caso clássico. As interações, né? Esse é um caso clássico, as pessoas receberem o contato e não responderem. Sim. Mas é que a loja estava cheia. Mas é que ali a loja também. E aí não adianta. No tráfego pago isso acontece muito. Não tá convertendo, eu tô gastando. Porque daí quando começa a botar dinheiro no tráfego pago, a cobrança é enorme. Exatamente. Meu Deus, não dá. Eu falei, mas peraí, deixa eu pegar o celular. Aí tu olha as mensagens sem resposta. Tem mensagem no WhatsApp que não teve resposta. Não tem resposta. Exatamente. Mas eu tava cheio. Eu falei, então, tu não tem ainda a capacidade para estar aqui. Exatamente. São outros problemas, né? Não tá preparado para estar aqui. Marcos, antes de... Papo bom é assim, né? Passa voando, cara. Antes da gente encaminhar o encerramento, eu queria te perguntar, tu tem uma mensagem, assim, para quem tá nos ouvindo aqui? A gente tá como eu falei, é o nosso 6º episódio, primeiro sobre marketing, né? Especificamente marketing digital, o cara certo tá aqui. Quem tá olhando que a gente tocou com essa mensagem, né? Que a gente conseguiu propagar esse conhecimento, que mensagem tu poderia deixar para essas pessoas, assim, de pontapé mesmo, ou incentivo, ou enfim? Pô, eu tenho uma que me toca bastante, que inclusive é uma frase de Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E, cara, o que eu tenho visto, cara, é negócio bom, velho, e que não é percebido, velho, porque ele não fala, porque ele fica em silêncio. Então, o que me preocupa de verdade não é o que os concorrentes dos negócios estão falando, mas é o que você ainda não fala. E, Fabrício, tu atendeu muita gente também, né? Na época que a gente fazia esse volume grande, chegar nas empresas e tal. Quanta gente que tinha qualidade. É o que mais... É o que mais vê. Então a pessoa tem a entrega, ela tem o serviço, ela tem o produto. Só que sabe onde que ela tá dedicando os 30 minutos que ela teve a mais no dia? Melhorar o produto de novo.
e melhorar o serviço de novo. Cara, tem uma outra frase que diz, não torne o ótimo inimigo do que já tá bom. Tem coisa que já tá pronta para o mercado. E a gente fica ali, um preciosismo que o mercado não percebe. Primeiro que ele não conhece. Uhum. E depois que pode ser que chegue um nível que ele conheça, mas ele não percebe esse nível de qualidade que foi aplicado. E de repente ele nem aceite. De repente extrapole o que ele precisa. Comida demais para alguém que está há muito tempo sem comer. Sim. Só Vai fazer que esse passar mal. isso faz muito sentido, Marcos. A gente percebe isso nas startups, né? Naquela lógica americana, né? De lançar, de Perfeito. testar, testa. MVP, perfeito. Os usuários te devolvem, né? Os consumidores te devolvem e tu vai melhorando em conjunto isso, né? Mas a Bom, gente ainda não tem essa mentalidade aqui. A não, gente ainda tá tem a louco. mentalidade, não tá pronto, não tá pronto, não tá pronto. Sabe qual o gráfico que eu mostro para fazer isso? Um gráfico de um automóvel. Então começa lá as rodas, o chassi e tal, tá, nada tá pronto. Aí o carro tá pronto no final, tá pronto, lança pro mercado. Embaixo tem um gráfico que é o seguinte, tem uma plataforma de madeira e 2 rodinhas, é um skate. Ele tá pronto. Ele te leva de um lugar para outro. Uhum. Mas eu não tenho equilíbrio, então coloca um guidão. Subiu ele, coloca um guidão. Beleza. Pô, mas eu preciso ir mais rápido, então coloca um motor, virou uma moto. Mas e se chover? Aí coloca o teto e virou um carro. Todos levavam de um lugar para outro. Só que houve a melhoria. Sem dúvida. E trazer essa mentalidade é fundamental. E na comunicação isso é maravilhoso, porque a gente não começa quando o plano está pronto. Porque não existe necessariamente um plano pronto, né? Sim. A gente estabelece um começo, mas ele precisa ser rápido, inclusive. Porque eu não controlo a internet. Quando eu contei o caso da moça que postou e vendeu, é porque eu não controlo a internet, né? Se tudo pode acontecer ali, Tudo né? pode acontecer. Inclusive vender, né? Inclusive vender muito, né? Só que eu não Exatamente. posso também criar uma expectativa que isso vai ser tudo rápido. Porque a gente não está criando um processo que termina. A gente está implementando comunicar-se digitalmente dentro do negócio, inserindo isso numa empresa que não vai acabar nunca mais. Então, essa virada de chave que ela entende, opa, peraí, mas quando vem o resultado, isso vai ser para sempre? Então, o resultado, teoricamente, é para sempre. Então, ter alguns entendimentos aqui faz com que a gente consiga ter resultados melhores também. Muito bom, Marcos. Sabe que eu falo isso, acho que praticamente todo episódio que a gente grava aqui, eu aprendo muito, cara, é uma satisfação. E para falar de marketing digital, ninguém melhor que tu, é o Marcos Tonin, o marqueteiro confesso. Obrigado. Eu vou deixar aqui também na descrição os teus links ali, né? Então, o teu @, Instagram, o LinkedIn, o pessoal seguir também. E, cara, só te agradecer. Muito obrigado, cara, pela tua presença. Eu que agradeço, cara, pelo convite. É muito legal sempre a gente poder ter espaço para falar um pouquinho mais. Para todo mundo que me encontrar por aí, ainda rodo bastante, tenho várias palestras para fazer. Se alguém me encontrar por aí, tiver ouvido aqui nosso podcast, né? Eu sempre gosto que tragam essa lembrança, né? Esses Ouvir lá, feedbacks aí. exato, né? Tipo, ouvir lá e tal, para a gente poder discutir também. Mas fiquem à vontade dentro dos meus canais digitais ali do @marqueteiro confesso, estou presente ali todos os dias, então como o que estiver ao meu alcance, o que eu puder ajudar através dos meus conteúdos ou de respostas mesmo no direct. Fiquem à vontade, vai ser um prazer a gente continuar esse papo por lá também. Obrigado, cara. Um abraço aí mais uma vez. Obrigado.